Meus prezados irmãos, recentemente eu preguei aqui um sermão sobre o inferno. Foi num culto, acho que das 11 horas. E alguém falou: pastor, fala um pouquinho do céu para a gente também, para animar o coração da gente. E a Bíblia fala que se eu e você, nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos pensar nas coisas lá do alto, lá de cima. E quando você estuda a biografia dos servos de Deus, nós aprendemos que aqueles que mais pensaram e escreveram sobre o céu foram os mais usados aqui na terra. Então eu quero convidar você nesta noite de ceia para a gente fazer perguntas e encontrar respostas na Bíblia sobre o céu. Se eu perguntar aqui quem quer ir para o céu, todo mundo vai levantar a mão. Mas quem quer morrer? Aí você diz: pastor, não, agora não. A Bíblia fala que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quando um crente morre, tem festa no céu. O primeiro rosto que você vai ver no céu é o rosto do glorioso Redentor. Você fecha os olhos aqui, quando você abre lá, você vai vê-lo face a face. E nesse tempo de confusão, nesse tempo de turbulência, Jesus Cristo nos convida lá em João capítulo 14. João capítulo 14. E eu quero fazer perguntas e encontrar respostas na Bíblia hoje à noite sobre o céu. Jesus disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Perguntas e respostas sobre o céu. O que é o céu? Como nós podemos ter convicção e certeza que o céu existe? O que acontece quando um crente morre? Ele vai para o céu diretamente ou espera um pouco? Fica num estado intermediário? Que tipo de corpo você terá no céu? Quando Jesus Cristo ressuscitá-lo, ou se você estiver vivo e você for transformado, você vai chegar com o mesmo peso lá no céu. Minha preocupação, chegar a zarolho no céu. Senhor, corpo ressuscitado, olhos novos, que eu não quero passar a eternidade zarolho. Reconheceremos uns aos outros nos céus. Eu poderei abraçar meu pai de novo, a minha avó, os meus irmãos, os meus parentes. Você que perdeu um filho, você que é crente, você vai abraçar seu filho de novo no céu. Você vai se encontrar com seu filho. São tantas as perguntas. O que nós vamos fazer no céu durante a eternidade inteira? Você já pensou nisso? Pastor, será que eu vou levar o meu cachorro para o céu? Eu amo tanto meu cachorro. Eu não posso passar a eternidade sem o meu cachorro. Você já pensou nisso ou não? Teve uma irmã aqui que disse que se o cachorro dela não for para o céu, ela não quer ir. Isso é amor para cachorro, né? Isso é que é um amor. Somente a Bíblia responde de forma confiável todas essas nossas perguntas. Abra a sua Bíblia lá em João,
capítulo 3, versículo 13. Acontece no nosso ambiente evangélico, principalmente no ambiente pentecostal e neopentecostais. Pessoas que dizem que foi ao céu, que foi ao inferno, e voltaram. E ele tem informações inéditas. Eles têm, assim, reportagens especiais. Um Globo Repórter do inferno. E tem muita gente que acredita. Mas veja o que Jesus Cristo vai nos ensinar em João. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 13. O que diz? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que é de lá, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então veja bem, a única reportagem, a única informação, a única pessoa que está autorizada para falar sobre o céu para nós é Jesus. Então, se você tiver alguma profetada, alguma profecia, alguma descrição, se você é um cristão espírita que gosta de ir para uma sessão para receber uns bilhetes do céu, sai fora. Isso é vigarice espiritual, isso é engano espiritual. Billy Graham, ele diz assim: a Bíblia não diz tudo o que gostaríamos de saber sobre o céu, mas a Bíblia nos diz tudo o que precisamos saber sobre o céu, enquanto estivermos aqui na terra. E a Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, cita a palavra céu mais de 500 vezes, em todos os seus aspectos. Mas eu quero, nesta noite, à luz da palavra de Deus, trazer algumas perguntas e algumas respostas sobre o céu. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que o céu é um lugar. É um lugar. E a Bíblia diz que esse lugar já está pronto. Lá em Apocalipse, capítulo 21, quando João tem a visão, ele diz: eu vi novo céu e nova terra. Aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que jamais chegou ao conhecimento e ao pensamento humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem um céu preparado para nós. E a Bíblia fala que o céu é a morada de Deus. Abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 33, versos 13 e 14. Leia comigo, por favor. Salmos 33, verso 13 e 14. Diz assim: o Senhor olha dos céus, ver todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Então, o céu é a residência de Deus. O apóstolo Paulo fala que ele, nas experiências que ele teve de revelação, ele chegou até o terceiro céu. Significa que ele passou pelas as camadas, né, que compõem o mundo físico, e chegou à presença de Deus, e chegou onde Deus mora. E Jesus Cristo diz: na casa de meu Pai há muitas o quê? Moradas. O céu é um lugar, é a casa de Deus. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E aqui há uma coisa muito bonita, porque o céu não é apenas a morada de Deus, a casa de Deus, a residência oficial de Deus. Mas a Bíblia nos ensina também que o céu é o local e o lugar onde está o trono de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4.
Você vai observar que João, ele tem uma visão do trono de Deus. E veja que a primeira coisa que ele vê no céu, por favor, versículo 2, Apocalipse 4, 2, o que ele diz? Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém está sentado. Então, preste atenção que o céu não é apenas a residência de Deus, a morada de Deus, mas é também o lugar onde Ele reina. É o local de onde procedem todas as decisões que acontecem na história, na minha vida, na sua vida, na vida da sua igreja. É desse trono que Deus rege as nações, é desse trono que Ele rege a história, é desse trono que Ele rege e conduz a sua igreja, o seu povo. E graças a Deus, porque nós temos acesso a esse trono. Através da pessoa de Jesus Cristo, através das nossas orações, através de Jesus Cristo, nós podemos nos aproximar confiadamente do trono da graça de Deus. Todos nós sabemos que o único caminho para a morada de Deus, o único caminho para o trono é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você quer ir para o céu, se você quer partir para a eternidade, na convicção e na certeza que você estará na casa de Deus, você precisa crer em Jesus. Você precisa ter Jesus como seu caminho, como a sua verdade e como a sua vida. Mas em segundo lugar, meus amados irmãos, abra a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, eu gostaria que você lesse comigo esse trecho da palavra de Deus, porque é um texto precioso. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Vamos ler juntos? Bem forte. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Preste atenção, que o céu é um lugar, mas Deus colocou o céu, a eternidade no nosso coração. Você já pensou nisso? Quando Deus colocou a eternidade no nosso coração, Ele está colocando aquela ideia fundamental de que nada que não é eterno pode satisfazer o nosso coração. Se Deus pôs a eternidade no coração, eu e você, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros neste mundo, nós não somos daqui. Por mais que a gente viva aqui, por mais apego que a gente tenha com a terra, porque Ele a criou e deu aos homens para que morássemos aqui, há no nosso coração uma sede, um desejo pelo céu. De que adianta o homem ganhar o quê? O mundo inteiro, se ele perder o que? A sua alma. Abra a sua Bíblia, por favor. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Se você é cristão,
se você é convertido, Deus colocou a eternidade no seu coração, Deus colocou no seu coração o desejo, a fome, a necessidade daquilo que é eterno. O que Paulo diz aí? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Jesus diz: nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então o céu não é um pensamento positivo. O céu é algo que está esculpido na nossa alma. Há uma fome, uma sede, um desejo por aquilo que é eterno. E você, depois que encontra Jesus, você descobre e vai crescendo no seu relacionamento com Deus, e parece-me que as coisas deste mundo não têm mais prazer para você. As coisas deste mundo aborrecem o seu coração, porque o seu desejo é pelo céu. É pelo céu. Veja o que o apóstolo Paulo diz, por favor, em Filipenses capítulo 1. A partir do versículo 21, ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu não sei o que escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o quê? O desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Eu estou aqui, eu sou apóstolo de Cristo, eu estou trabalhando no reino de Deus, eu estou sendo útil para os irmãos, mas eu vivo nessa dicotomia. Eu quero ficar, mas eu quero partir, porque o céu não é somente um lugar, o céu é estar com Cristo, é estar com Cristo. Estar com Cristo nessa vida é céu também. Depois que Cristo me salvou, o céu em o mundo se tornou. Nós começamos a experimentar o céu aqui da terra. Quando você olha os heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, veja lá Hebreus capítulo 11, a partir dos versos 13 a 16, você vai ficar encantado porque esses homens lutaram, porque esses homens venceram, porque esses homens enfrentaram, porque esses homens obedeceram a Deus. E lá em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 13, diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram o quê? Estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquele de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Versículo 16, lê comigo bem forte. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado, porquanto lhes preparou uma cidade. Que coisa linda! Somos estrangeiros e peregrinos. Estrangeiros
e peregrinos. E muitos, vendo-a de longe, acenaram para elas, sabendo para onde estavam indo. Quando Deus prometeu uma terra para Abraão, Abraão não estava preocupado com a terra física, mas ele estava preocupado com uma pátria superior, celestial. Você tem esse desejo no seu coração? Mas, irmãos, o céu é um lugar. Deus colocou o céu no nosso coração, para que nós desejemos o céu, para que nós amemos o céu, para que nós oremos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas em terceiro lugar, a gente começa a ter um pouco, à luz da palavra de Deus, uma antecipação do céu na terra. E o que é o céu? E como é que a gente olhando? Você lembra do ladrão, um dos ladrões que estavam ao lado de Jesus na cruz? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a palavra paraíso volta ao Éden, volta a um lugar de prazer, de delícias. Leva-nos para Apocalipse, quando a descrição do céu é de uma cidade, cuja árvore da vida está plantada no meio dessa cidade, que há um rio, as suas águas, elas nos curam, e cujas folhas da árvore da vida são remédios para a nossa vida. Um lugar de prazer, um lugar de delícias. Por isso que Jesus diz: entra no gozo do teu Senhor. Se o inferno é um lugar de tormento eterno, o céu é um paraíso eterno. Mas, irmãos, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. O céu é um lar, é uma família, que será reunida totalmente, completamente, na segunda vinda de Cristo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quando Jesus veio a este mundo, ele não encontrou lugar na estalagem. Jesus nasceu na manjedoura, na gruta. Mas o anfitrião celestial diz: todos que forem para o céu vão para uma suíte celestial. Na casa de meu pai há muitos quartos, todos serão recebidos, todos serão reunidos debaixo de um mesmo teto, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Irmãos, será que vai ser uma família italiana? Será que as brigas continuarão no céu? O que vocês acham?
Eu fico pensando, será que, Senhor, eu vou morar no céu com esse irmão? Você nunca pensou isso? Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12. Você deve falar, será que eu vou encontrar o pastor Arival no céu depois de 26 anos da igreja de Pinheiros? Misericórdia. Será que ele não vai morar na Zona Leste? Hebreus 12, versículo 22, mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e as incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, igreja dos primogênitos, arrolados no céu. Agora vamos ler bem forte essa última parte. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, o quê? Louvado seja Deus. Porque antes de entrar no céu nós vamos ser o quê? Aperfeiçoados. Então não vai ter encrenca. Não vai ter encrenca. Seremos uma família perfeita. Paulo diz, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. E ele diz, agora tem uma família no céu, tem outra família na terra, mas um dia essa família será reunida com Cristo na segunda vinda, e habitaremos com o Senhor para sempre, no lar celestial, na família celestial. Agora, irmãos, a grande pergunta: será que nós vamos nos conhecer no céu? Como é que vai ser isso? Eu creio que sim. Todos nós continuaremos com o mesmo nome, com o mesmo perfil, lá no céu. Claro, com o corpo o quê? Ressuscitado. Vamos ver alguns argumentos. Lucas, capítulo 10, versículo 20. Lucas, capítulo 10, versículo 20. O que é que diz a palavra de Deus? Jesus está dizendo. Lucas 10, 20. O que é que diz? Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado no... Então, nosso nome está rolado no céu. Então, Arival, se tiver no livro da vida, eu creio que vai estar, vai ser Arival. Então, Deus, quando chamá-lo no céu, vai chamá-lo pelo nome. Não tem problema. Segunda coisa, a ressurreição do corpo. Você não vai morrer Maria e ressuscitar José. Não tem mudança de sexo, transexual no céu. O texto diz, se Cristo vier, voltar hoje, aqueles que estiverem vivos serão o quê? Transformados. Então eu serei transformado, Arival, e eu vou habitar com o Senhor para sempre. Aqueles que morreram em Cristo, todos morreram, têm o seu nome, a sua identidade, a sua RG celestial, o seu nome está no livro da vida. Então nós estaremos lá, conscientes de quem somos. Quando houve a manifestação no Monte da Transfiguração, Jesus se transfigura diante dos seus discípulos, e aparece lá Moisés e Elias, conversando com Jesus. Por que eles são chamados de Moisés e Elias? Porque eram as pessoas mesmo. Está lá no Monte da Transfiguração. Mateus
22:30, quero lhe dar uma notícia boa. Mateus 22:30. O que é que diz a palavra de Deus? Preste atenção. Gostou, né? Você, mulher, vibrou agora. Está perto a minha redenção. Veja aí, no versículo 28, portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos as desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais não, conhecendo-as, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como? Então, veja bem, as relações matrimoniais, o quê? Cessarão. Também está bom, né? Eu vou olhar para a Tássia no céu e vou dizer: eu lhe conheço de algum lugar. Mas a nossa relação lá não vai ser de marido e mulher. E os nossos filhos? Você já pensou, Jó e a esposa, quando chegar no céu, já está lá? Ele queria, sabe, reencontrar os seus filhos. Você quer reencontrar seu pai, sua mãe, quer ou não quer? Primeiro eu quero ver meu Salvador, mas depois que eu ver meu Salvador, eu quero ver todo mundo. E é tão interessante porque Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 12, quando ele perde um filho, eu acho que não existe dor maior do que perder um filho. 2 Samuel 12, 23. E é tão interessante isso. 12, 23. Do versículo 22, respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei, chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Versículo 23, vamos lá? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi diz: eu não posso trazer meu filho de volta, mas eu vou o quê? Encontrar o meu filho. Por isso Jesus Cristo diz que: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Eu não sei como vai ser a questão da idade lá no céu. Lá, Zacarias fala que lá no céu estarão os idosos e as crianças estarão brincando nas ruas, nas praças. O céu será um lugar de prazer, de alegria. E eu quero concluir chamando a sua preciosa atenção para o que está lá em Apocalipse. Em Apocalipse, irá nos ensinar 5 coisas que nós faremos no céu. O que você vai fazer no céu a eternidade toda? Lá não vai ter templo, não vai ter igreja. Você não vai dizer lá no céu: eu vou para a igreja hoje. Não, não tem isso não. Eu vou tocar na igreja. Não tem missões, evangelização, plantação de igreja. Não tem dízimo, oferta, leitura de Bíblia. A Bíblia fala 5 coisas para a gente encerrar: que no céu nós adoraremos o Senhor para sempre, que no céu nós teremos comunhão plena, aquilo que a gente deseja aqui, uma igreja perfeita, uma igreja que se ama, uma igreja unida, nós vamos ter lá no céu. Lá no céu nós serviremos ao Senhor, nós trabalharemos no céu, pode ter certeza disso. O céu não é lugar de gente desocupada. No céu nós descansaremos. Diz Apocalipse 14, 13:
de todo o nosso sofrimento. Lá não haverá mais dor, nem tristeza, nem morte. Nós descansaremos. Mas por fim, nós governaremos e reinaremos com o Senhor para sempre. Nós estaremos assentados com Ele no trono e reinaremos com o Senhor para sempre. Você quer ir para o céu? Então volta para casa hoje nas nuvens, assim, pensai nas coisas lá do alto, nas coisas lá de cima. Amém? Senhor Deus, derrama a Tua graça sobre nós. Nesse mundo de tantas turbulências, de tantas lutas, ergue os nossos olhos nesta noite para Ti, para a Tua morada, para a nossa morada eterna, Senhor. E traz consolo, traz ânimo, traz esperança para a Tua igreja nessa noite. Que ao comermos o pão e ao bebermos o cálice, ao participarmos da ceia do Senhor, nós possamos estar proclamando a vinda do Senhor. O Senhor vai voltar. E o Senhor vai voltar para nos buscar. E nós estaremos com o Senhor para sempre. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. Eu quero convidar os presbíteros e os irmãos que irão ajudar na distribuição da ceia. 26 diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A palavra de Deus institui o sacramento. O sacramento só tem sentido porque ele está fundamentado na palavra. O Espírito Santo está presente aqui, mora e habita no coração de cada crente. Você vai curvar a sua cabeça agora, você vai orar. E você vai pedir a Deus que o Espírito Santo possa santificar você agora. Que o Espírito Santo possa purificar você. Que você possa desfrutar dos recursos espirituais que o sangue de Cristo derramado na cruz trouxe para mim e para você. Perdão, restauração, purificação. Vamos orar? Todos orando. Senhor, nós estamos aqui pedindo perdão pelos nossos pecados. Se não for o Senhor, se não fosse a Tua graça, nós não estaríamos aqui nesta noite. O Senhor nos amou, o Senhor nos salvou, o Senhor habita conosco, o Senhor está conosco em todos os momentos da vida. Nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos, forasteiros nessa terra. Mas enquanto estivermos aqui, temos que fazer a Tua obra, a Tua vontade. Somos o sal da terra e a luz do mundo. Santifica a igreja de Pinheiros. Tira do nosso meio todo o pecado que entristece o Teu Santo Espírito. Tu sabes, ó Deus, só o Senhor tem um diagnóstico espiritual da igreja de Pinheiros. Se o Senhor está triste conosco, que o Senhor nos perdoe nessa noite, que o Senhor nos quebrante, que o Senhor revitalize a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, Senhor. Faz isso, Pai, porque nós precisamos, nós dependemos de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.